A gente está quase terminando o Março Amarelo, mas é preciso trazer uma conscientização e um alerta, porque a maioria de nós tem ali os seus bichinhos de estimação, principalmente cães e gatos. E você sabia que eles podem ter problemas nos rins? Exatamente. E na maioria das vezes é uma doença silenciosa. Então, como que a gente pode identificar? Eu estou recebendo aqui hoje o médico veterinário e doutor em clínica médica veterinária pela Unesp, o doutor Leandro Crivelente. Leandro, que prazer te receber, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. Então, quer dizer, os nossos cães e gatos podem ter problemas nos rins. E isso tem a ver com a idade ou com outros fatores, doutor Leandro? As duas coisas. As duas coisas. Né? Então, assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes, que o processo, na verdade, o envelhecer, ele vai perdendo a qualidade dos rins em qualquer animal. Desde o ser humano até um rato, todo mundo age da mesma forma, porque nós nascemos com um número exato de néfrons e com o passar do tempo eles vão morrendo e não tem uma nova regeneração desses néfrons. Então esse é um dos maiores problemas e mais comum no animal velho. Então ele vai perdendo néfrons, chegando lá na idade de 10, 15, mais idoso, ele pode começar a ter o que a gente chama de insuficiência renal, né? Uma doença renal já crônica, que ele perde a qualidade de que ele jogue substâncias tóxicas fora, ele não consegue mais e aí vai começando a acumular essas substâncias e mostrando sinais clínicos desses animais. E aí, quais são os sintomas que nós devemos estar atentos? Porque ela é uma doença silenciosa, né? E na correria do dia a dia a gente cuida ali, mas às vezes a gente não presta muita atenção. Quais sinais? Um dos pontos importantes em relação à sintomatologia clínica é que esses animais, muitas vezes, ele parece assim, pouco percebido para o responsável. Então, dentro de casa, é importante que a pessoa fique de olho, principalmente se esse animal está fazendo mais xixi do que o normal. Então, ele sempre fez xixi de um volume específico, mas ele começou a urinar mais e, de repente, ele começou a beber mais água. Isso são sinais que podem ser a doença renal crônica. Existem várias outras, mas ela também. Às vezes um pelo mais opaco, quebradiço, caindo muito pelo dentro de casa, coisas um pouco que chamam a atenção às vezes do tutor, é importante já fazer uma investigação, porque pode também ser a doença renal crônica. Às vezes uma falta de apetite, às vezes aquele paciente que sempre comeu aquela ração e de repente não está querendo mais comer, está meio enjoadinho para comer, aquilo também pode ser. São sinais pequenos, mas que já exigem uma investigação. E aí, no caso, quando o responsável percebe que tem alguma coisa errada, quando a gente tem ali um tratamento, a cura, porque a preocupação vem, né, Leandro? Vem. É uma doença que não existe cura, Tá. né? Só que ela existe um controle muito adequado. Alguns animais sobrevivem normalmente como se não tivesse a doença, caso ela seja encontrada quando precoce. Então, quanto mais cedo nós encontrarmos a doença, maiores são as chances de sobrevivência com qualidade de vida, que esse é o principal ponto. Então, assim, ficar de olho máximo desses sinais clínicos e não esperar uma sintomatologia mais acentuada, vômito, diarreia, uma agudização da doença, que às vezes as pessoas só vão procurar o hospital quando realmente ele começou a ter sinal, vomitar 3 vezes, 4 vezes por dia e só nessa circunstância, que daí já avança um pouco mais. E o tratamento é baseado de que forma? Medicamento? O que é? O tratamento, na verdade, que a gente fala que ele é individualizado para cada um desses animais. Porque ele pode ter, o doente renal crônico, ele pode ter hipertensão, né? Então ele pode ter um aumento da pressão e ter que tomar remédio para a pressão. Ele pode ter, às vezes a gente tem que entrar com medicamento para aumentar o apetite dele. Às vezes ele tem uma gastrite crônica, nós temos que entrar com remédio para gastrite crônica. Porque como ele tem muita toxina, né, às vezes causa lesão de estômago, de intestinos, causa sangramentos, ele causa anemia, às vezes a gente tem que dar remédio também para anemia específica da doença renal. Então existem várias coisas, várias situações que nós temos que monitorar nesses animais. Então não basta falar assim, ele é doente renal crônico,
bom, agora eu não preciso mais vir. Não, sim, a gente tem que fazer um acompanhamento desses animais, porque a qualquer momento, se ele não é hipertenso, ele pode se transformar em hipertenso. Então tudo isso, e o medicamento também, às vezes não controla simplesmente com um só medicamento. Às vezes a gente tem que dar mais de um medicamento. E o Março Amarelo vem justamente nisso, trazendo essa conscientização e essa atenção com a saúde desses bichinhos, né? Isso, perfeito. Justamente para a gente tentar, em seres humanos tem o Dia do Rim, né, Internacional do Rim, então a gente veio mais ou menos semelhante, já faz um tempo que a veterinária temos o Março Amarelo, que seria o mês da conscientização das doenças renais. Mas vale a pena falar também que não é um único mês, né? Nós temos que pensar que o mês é da conscientização, mas a descoberta e o tratamento deve ser o ano todo. E tem muito a ver também essa questão, a gente fala tanto em estilo de vida, né, que nós precisamos sempre prestar atenção no nosso estilo de vida. Para os bichinhos também é assim, por exemplo, comida com sal, esse tipo de coisa, porque às vezes dá-se ali, né, uma comida parecida com a nossa. Isso também interfere? Sim, sim. Então a alimentação adequada, exercícios frequentes, é o nosso espelho. A gente brinca que tudo que nós temos que fazer, dificilmente a gente consegue fazer no dia a dia. A gente tem que lutar todo dia para ir na academia, fazer um exercício, fazer alguma coisa. É difícil, eles também precisam. Então o nosso organismo, assim como o do deles, nós fomos feitos para realmente ter essa qualidade de vida, e temos que ter uma alimentação regrada, sem, vamos supor, eles um pouco mais tranquilo porque tem uma ração de qualidade, então dar uma ração de qualidade e sem excessos, né? O petisco, que é um dos maiores problemas para eles, que como eu brinco com os meus tutores assim, que eles não têm chave de armário para abrir e não conseguem abrir geladeira, então não tem muita desculpa, né? A gente ainda consegue burlar o sistema, mas para eles tem que prestar atenção, né? A gente tem que prestar bastante atenção. Uma conversa muito boa com o Dr. Leandro Crivelente, ele que é médico veterinário, nosso vizinho aqui, né? Sim, da UFO. do hospital. E com a gente aqui trazendo a conscientização para o Março Amarelo. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Muito Leandro. obrigado. Boa semana, agradeço. tá?